Um alinhavo é uma costura provisória que a gente faz numa peça de roupa ou numa peça de tecido, quando a gente precisa, por exemplo, passar na máquina aquela peça, né? Ou pregar algum avinhamento, ou a gente precisa montar uma peça para o cliente vir provar e a gente ainda não quer costurar, a gente alinhava. O alinhavo, ele sempre vai ser uma costura que você vai desmanchar logo em seguida. Justamente por conta disso, as técnicas para a gente fazer alinhavo, tanto na mão quanto na máquina, são técnicas onde a gente faz uma costura que seja fácil de desmanchar. Nesse vídeo eu vou te ensinar quais são as regulagens que você faz na sua máquina para você fazer o alinhavo. Existe mais de um tipo de alinhavo que a gente consegue fazer na máquina, tá bom? Vocês estão vendo que eu estou fazendo aqui na minha Vigorelli, antiguinha, mas a boa notícia é que você consegue reproduzir essas técnicas em qualquer modelo de máquina que você tenha aí, seja doméstica, seja industrial. É importante que você assista esse vídeo sem pular, tá bom? Para você não perder nenhuma dica que eu vou passar para você, porque de repente alguma coisa que fica faltando aqui nesse checklist é o que vai fazer a diferença e vai fazer com que você não tenha o mesmo resultado que eu aqui, pode ser que não dê certo. Se você achar o vídeo muito longo, você pode assistir com velocidade aumentada. Primeiro de tudo, o alinhavo, gente, como ele é uma costura provisória que a gente vai desmanchar, você tem que fazer uns pontos mais espaçados. Então, nós vamos localizar aqui, a primeira regulagem que a gente tem que fazer é no comprimento do ponto. Na minha Vigorelli, o seletor de comprimento do ponto é essa alavanca aqui, ó, que fica para cima e para baixo. No caso dessa minha máquina, se eu colocar ela para cima, ela costura para frente. Se eu colocar ela para baixo, ela costura para trás. A maioria das pretinhas tem um sistema parecido. Então aqui você tem que fazer o seguinte, você tem que regular esse seletor aqui para que ela fique no maior comprimento de ponto disponível. Aí no vídeo não aparece, mas aqui tem uma numeração de 0 a 4. Então, no caso, o maior ponto que eu tenho aqui na minha Vigorelli é o número 4. Então, é quando a alavanca fica toda para cima. Ela faz até um barulhinho, ó, que encosta aqui nessa chapinha metálica. Essa é a primeira regulagem. A segunda regulagem que nós vamos fazer é na tensão da linha de cima. O tensor, ele sempre vai ser numa peça que sempre vai ser numerada de 0 a 9. Na maioria das máquinas antigas, ele fica aqui na lateral, como nessa minha Vigorelli aqui, mas em muitas máquinas ele fica aqui, é uma pecinha que é numerada de 0 a 9, ela fica aqui. Em alguns modelos mais recentes, ele fica aqui, na parte de cima do corpo da máquina. O tensor, se você tem dificuldade de localizar, como eu já falei, ele sempre vai ser uma peça que é numerada de 0 a 9. Alguns modelos de máquina mais antigos, como essa minha Vigorelli, não tem o tensor numerado, como é esse daqui. Para esse tipo de máquina, você tem que seguir um passo a passo diferente do que eu vou ensinar. Bom, a tensão da linha, normalmente, quando a gente vai fazer uma costura, a gente costuma colocar ali mais ou menos perto da posição 4, esse tensor. Como a gente vai fazer um alinhavo, o alinhavo é uma costura que tem que ser fácil de desmanchar depois, então é a mesma coisa da gente fazer uma costura mais frouxa. Como é que a gente consegue um efeito de uma costura mais frouxa na máquina de costura? Uma das formas é você soltando a tensão da linha. Mas presta atenção porque você tem que soltar, mas não pode soltar, não pode deixar solta a ponto de que a linha embole aqui na parte de baixo do tecido, tá? Vocês vão ver já já, eu vou usar esse tecido para demonstrar. Se você estiver costurando e a linha estiver embolando aqui na parte de baixo, significa que você soltou demais. Então você tem que apertar mais um pouquinho, tá bom? Tem que ser uma costura frouxa, mas não tão frouxa a ponto de dar defeito no seu ponto. Outra coisa que nós vamos fazer. A maioria das máquinas antigas, elas têm um parafuso como esse daqui, ó. Tá vendo? Esse grandão. Esse parafuso, a função dele é exercer pressão aqui no pé calcador. Ele tem uma posição que a gente trabalha normalmente, né? Que no caso dessa minha máquina aqui, a posição dele já é essa. Para a gente fazer o alinhavo, dependendo do tipo de tecido, dependendo da técnica que você vai usar, eu recomendo que você solte esse parafuso aqui, ó. Você vai desrosqueando ele aqui
E aí você percebe que quanto mais você desrosqueia, quando você levanta aqui o pé calcador, você vê que ele fica mais leve. Da mesma forma, se você apertar ele todo, aqui ó, se eu deixar ele mais apertado do que estava, aqui fica mais pesado. Então a gente vai trabalhar aqui com uma posição de modo que fique um médio leve, ok? Em alguns modelos de máquina Singer mais antigos, não existe esse parafuso. O que existe é um disco numerado aqui, se não me engano, até 8 ou até 9 também. É um disco, ele parece uma moeda grandona, ele fica aqui assim, que você vai passando ele com o dedo nessa posição aqui assim, tá? Algumas máquinas mais modernas também têm essa regulagem, mas é um sistema um pouco diferente desse daqui. Você só tem que localizar aí na sua máquina. Se você tiver dúvida, sempre vai ser um parafuso que vai ficar logo acima da barra do pé calcador. Se você quiser fazer um alinhavo menorzinho, com os pontos mais miúdos, né, mais próximos uns dos outros, você vai seguir essa técnica aqui que eu estou te passando. Gente, esse alinhavo mais miúdo, ele é muito bom para quando você quer, por exemplo, pregar um zíper, porque sempre para os meus alunos eu recomendo que alinhave o zíper antes de costurar na peça, porque o zíper é um alinhavo chatinho de trabalhar. Ele é muito bom, por exemplo, quando você precisa prender duas partes de tecido, você quer prender, por exemplo, uma manga num corpinho, ou de repente uma barra postiça que você quer fazer e tal. Então eu recomendo que você use essa técnica para esse tipo de marcação. Você vai simplesmente colocar o seu tecido aqui, você não vai dar retrocesso, tá? E aí você não esquece de soltar o tensor. Eu falei anteriormente do tensor, mas eu esqueci de falar qual é o ponto que a gente deixa ele. Normalmente o tensor a gente trabalha ali por volta do 4, número 4. Se o tensor da sua máquina for numerado, você pode colocar no 1, 1,5 mais ou menos, tá bom? Por aí. Bom, vou simplesmente costurar aqui. É uma costura normal. Só que qual que é a diferença? Que essa costura, ela é frouxa, ela é mais fácil de eu desmanchar. Por exemplo, se eu pegar aqui na parte de baixo, ó, eu puxo, tá vendo que o tecido franze? Porque é uma costura mais frouxinha. E vocês viram que eu não dei retrocesso. Ó, tá vendo aqui? Eu posso pegar aqui, por exemplo, ó, eu puxo, eu venho puxando assim e ela vem desmanchando com facilidade. O alinhavo feito na máquina também é muito bom, inclusive para você franzir tecidos, tá? É uma dica bônus aí para você que me assistiu até aqui sem pular. Você pode usar essa técnica para você franzir os seus tecidos e depois, como é uma linha, uma costura que é fácil de desmanchar, não vai ficar aparecendo, ok? Gente, simplesmente é uma costura que você passa aqui, você não dá retrocesso no início. Se você passou a primeira, você achou que ela ainda ficou muito apertada, você refaz, tá bom? Aqui da forma como você quer que ela fique. Não precisa dar retrocesso no final. Dependendo do tipo de tecido que você está trabalhando, essas duas pontas de linha aqui, você vem e você dá um nó, mas não um nó cego. É um nó, um lacinho apenas para segurar aqui e não desmanchar, ó. E isso aqui que é o barato do alinhavo feito à máquina. E você fala, ah, mas é uma costura normal. Não, não é uma costura normal. Porque uma costura normal, eu puxo aqui a linha da bobina, ó, isso aqui não pode acontecer. Esse franzido, tá vendo? Mas isso aqui é proposital porque alinhavo é uma costura provisória que a gente faz, que logo vai ser desmanchada. Quando aparece aqui no ateliê para eu fazer, para eu montar alguma peça, camisa, calça, terno, enfim, a gente nunca costura a peça e dá para o cliente provar. A gente sempre alinhava a peça e depois dá para o cliente provar, tá? Porque tradicionalmente é feito assim. A segunda técnica de alinhavo que eu vou te ensinar é a seguinte. Vamos supor que você está com um tecido mais grosso e você precisa passar um alinhavo numa quantidade maior de tecido. Você vai começar aqui da mesma forma. Para essa segunda técnica aqui é onde você vai soltar o parafuso aqui da pressão do pé calcador, como eu ensinei. Na primeira não tem necessidade, tá? Nessa segunda aqui, se você quiser, você pode fazer isso. Presta atenção que aqui vai o segredo. Eu faço com a mão esquerda porque eu sou canhoto.
Você vai colocar aqui, segurar a mão esquerda atrás do tecido e mantendo o tecido esticado e em sincronia com a máquina, ó, você vai puxar aqui atrás, ó, de forma que você consegue um efeito de uma costura maior, ó. Tá vendo? Que fica uns pontão. Aqui, ó, vou fazer de novo para vocês verem, ó. No caso aqui da minha máquina, eu tenho que soltar mais ainda o parafuso porque ele está muito apertado, ele está fazendo muita pressão no tecido, tá? Então, se você não sabe como que faz para soltar, para diminuir a pressão do parafuso do pé calcador, você consulta o manual da sua máquina, tá bom? Para saber se ela tem essa função. Então, eu vou aqui, ó. O segredo é eu ir puxando aqui atrás em sincronia com a máquina, ó. Tá vendo? Porque aí eu consigo um alinhavo maior. E qual que é o segredo aqui? Nem sempre nessa segunda técnica você consegue um resultado bom logo de cara. Eu vou passar uma costura normal aqui do lado só para vocês terem uma noção de como que é uma costura normal e de como que é a diferença que essa técnica faz. Ó, nem sempre, se você tem muita prática, você vai conseguir um bom resultado logo de primeira. Costura, gente, é um ofício de paciência. Não adianta você querer fazer tudo assim, pegar e vou fazer e não sei o que, e seja o que Deus quiser. Você tem que treinar. Porque eu lá atrás, eu estraguei muito pano, porque eu aprendi as coisas na base do acerto e erro. Eu não tinha quem me ensinasse, e não tinha naquela época o YouTube como tem hoje. Então veja só, aqui você tem um exemplo da costura normal, feita com o ponto no tamanho máximo, e aqui a costura quando eu faço puxando aqui atrás o tecido dessa forma. Você simplesmente vai fazer isso aqui, ó, em sincronia com a máquina. Se você não tem prática em fazer isso com a mão esquerda, você pode também fazer com a mão direita, só que eu acho que vai ser mais difícil, porque a sua mão vai ficar aqui por dentro da máquina, então pode ser que você não tenha tanto espaço assim para você se movimentar, ó. Mas aqui eu consigo, ó, formei uma preguinha ali sem querer, ó, e a linha da bobina acabou agora, só porque eu tô gravando. Oh, meu Deus, mas é normal, né? Acontece. Aqui, ó, eu consegui um resultado satisfatório também, trabalhando com a mão direita, mas eu sou melhor com a mão esquerda. Gente, alinhavo é mais fácil do que vocês imaginam. Isso daqui é uma coisa que dá para você usar em infinitas possibilidades. Você pode montar uma peça para dar para alguém provar, e aí depois vai ser mais fácil para você desmanchar e corrigir os possíveis erros que tenham, né, que porventura apareçam na sua modelagem. Você pode trabalhar com avinhamentos, para você pregar avinhamento, para você pregar uma renda, para você pregar uma cianinha, para você pregar uma passamanaria. Você pode também fazer marcações de barra, você pode fazer marcações de pence, por exemplo, aparece muito para eu fazer aqui, para eu ajustar a camisa, e normalmente o cliente quer que eu faça uma pence nas costas para ficar aquela modelagem mais slim. Uma das formas de eu marcar a pence é com alinhavo, só que isso é um assunto para um outro vídeo, que aí já são marcações de alfaiate, que a gente usa alinhavos, né, para poder transferir as marcações do direito para o avesso. Posso ensinar numa futura aula. Se você gostou desse vídeo ou se você gosta do meu conteúdo, não esquece de deixar um joinha, tá? Porque isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, machado.alfaiate. Deixa o seu comentário com a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão, o seu elogio, qualquer coisa que você quiser falar. Eu estou sempre de olho nos comentários. Muito obrigado por me assistir aqui e até o próximo vídeo.